Pop. Atenção, rede, para um top de 5 segundos. Rede Estação Pop. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Tá no ar, Brasil Acontece, a sua revista informativa. No final, vira podcast. Lembrando que nós estamos ao vivo através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Vamos juntos com os principais destaques do dia. Sempre no oferecimento Sicredi. Abra sua conta simples e fácil em sicredi.com.br. Gente que coopera, cresce. Oferecimento também Realiza Veículos. Planos e condições imperdíveis para você que está negativado ou com score baixo. Procure Realiza Veículos. Tá no ar para você, Brasil Acontece, a sua revista informativa. Ministro Paulo Guedes diz que falar em reajustes de servidores durante pandemia não faz sentido. Quem conta pra gente os detalhes é Flávio Carpes, de Brasília. Fala, Flávio. Ao comentar sobre o reajuste de mais de 33% concedido pelo presidente Jair Bolsonaro a professores da educação básica na semana passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse não ver sentido em falar em reajuste de salários de servidores públicos neste momento e que ainda é preciso controlar o orçamento em meio à crise causada pela pandemia. Vamos acompanhar. Não deve haver reajuste de salários para cidades, estados e governo federal durante a pandemia. Se nós estávamos em home office, estávamos em casa, nós funcionalismo, estávamos em casa fazendo live, fazendo o distanciamento social que era necessário do ponto de vista de não forçarmos o sistema hospitalar, com a contaminação demasiado rápida e as mortes que estavam acontecendo. Não havia ainda solução de vacina. Então, se nós estávamos numa situação dessa, não faria o menor sentido os professores em casa fazendo aula à distância, quando podiam. Os alunos também em distanciamento social. Qual o sentido de pedir reajuste de salário? Mesmo agora, quando temos essa crise ainda conosco, nessa variante Ômicron, temos que ter cuidado com os salários, porque estamos ainda em guerra e temos que pagar pela nossa guerra. A declaração do ministro da Economia ocorre em meio à pressão dos funcionários públicos por reajuste salarial, provocada pela promessa de Bolsonaro no início do ano de aumentar os salários apenas de policiais federais e agora intensificada após o aumento concedido para os professores. Cerca de 50 carreiras do funcionalismo público pressionam o presidente e o ministro Paulo Guedes por um reajuste de 28% para compensar as perdas salariais dos servidores que não recebem aumento desde 2015 e ameaçam entrar em greve caso o governo não apresente uma proposta até o início de março. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a Estação Pop News. Muito bem, eu vou voltar com Flávio Carpes. Governo de São Paulo exigirá comprovante de vacinação de alunos da rede estadual. Eu volto com Flávio Carpes, de Brasília. O governo do estado de São Paulo publicou neste sábado uma resolução que torna obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou atestado que evidencia a sua contraindicação para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos a partir do segundo bimestre deste ano nas escolas públicas da rede estadual. Os alunos não vacinados, porém, não serão impedidos de frequentar as aulas, mas as escolas deverão comunicar o fato ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e às autoridades sanitárias, caso a situação não seja regularizada em um prazo máximo de 60 dias pelos pais ou responsável. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, destaca que a medida visa a proteção dos alunos e foi tomada após o entendimento em conjunto com a Secretaria de Educação de São Paulo
ante a necessidade de se promover a imunização plena também de crianças e adolescentes contra a Covid-19. Nós temos que proteger as crianças. É um dever que nós temos como pais, como avós, como tios. A vacinação, ela é um sucesso. Só para você ter uma ideia, desse 1.300.000, eu tenho dados agora novíssimos, acabou de sair, que eu recebi pelo vacinômetro, nós já temos em São Paulo 909 mil crianças que receberam só essa semana o imunizante. São 22,7% dessa nossa população. Ou seja, a gente está conseguindo vacinar praticamente 200 a 250 mil crianças por dia. Portanto, eu não tenho dúvida que essa questão da obrigatoriedade, ela talvez nem precise acontecer. Ainda de acordo com a resolução do governo paulista, estudantes da rede estadual que pertencerem ao grupo de risco para a Covid-19, que tenham apresentado declaração médica atestando tal condição e não tenham completado o esquema vacinal, poderão assistir às aulas pelo modo remoto. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a estação Pop News. Brasil Acontece, show da notícia. Ômicron, dor de garganta é o sintoma mais comum da nova variante da Covid-19, aponta estudo. Dados da plataforma Zoocovid Symptom Study do Reino Unido apontam que 57% dos pacientes com Covid-19 infectados pela variante Ômicron relataram dores de garganta antes de a maioria dos demais sinais da doença aparecerem. A explicação, segundo os pesquisadores, é que a nova variante do coronavírus, descoberta na África do Sul há apenas 2 meses e tida como a mais transmissível do vírus da Covid-19, tem maior probabilidade de infectar a garganta do que os pulmões, o que também pode explicar a incidência menor de mortes provocadas pela nova cepa. Tais hipóteses, no entanto, ainda estão sendo estudadas em todo o mundo, já que o avanço da Ômicron, que já é dominante na maior parte dos países, inclusive no Brasil, tem elevado significativamente o número de mortes por Covid-19 nas últimas semanas. Neste aspecto, o médico infectologista Davi Wipp lembra que, apesar de aparentemente matar menos, o fato da Ômicron ser exponencialmente mais transmissível em relação às outras variantes do coronavírus, com taxas de contágios equivalentes às do sarampo, a torna igualmente letal no contexto da pandemia. Nós temos uma variante extremamente infectante. Como eu, pessoalmente, eu nunca vi. Eu tenho 46 anos de formato e não vi nada parecido. O percentual de pessoas que são atingidas é quase 1 para 12. Isso se assemelha ao sarampo. Então, é uma cepa, é uma variante muito infectante. Segundo os totais de diagnósticos confirmados e óbitos por Covid-19, reportados pelas secretarias estaduais de saúde ao Ministério da Saúde, o Brasil registrou neste domingo 134.715 novos casos e 330 mortes por Covid-19 no período de 24 horas, elevando para 626.854 o total de óbitos relacionados à doença desde a primeira morte confirmada em março de 2020. Até amanhã desta segunda-feira, 164.872.206 pessoas, ou 77,3% do total da população do país, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 149.812.875, ou 70,2% dos habitantes do país, também já foram imunizados com a segunda dose ou dose única contra a doença. 46.669.597 pessoas, ou pouco mais de 21,9% da população, já receberam a terceira dose ou dose de reforço. Com produção de Bárbara Couto, Flávio Carpes, para a estação Pop News. Brasil Acontece, show da notícia. Vamos para a Bahia. Secretário da Fazenda estima custo de 1,5 bilhão para a construção de áreas afetadas pelas chuvas.
Depois de 2 anos de pandemia, agora estamos enfrentando mais um momento difícil. As chuvas devastaram grandes áreas, atingiram bastante a nossa população. Mas o governo da Bahia não espera ninguém, não está aguardando ajudas que podem ou não vir. Claro, acreditamos que a União tenha o dever de também participar. O governo federal ainda estamos apostando que ele vá fazer alguma coisa, mas nós iniciamos o processo. Nós começamos a reconstrução daquilo que foi destruído e vamos seguir assim. Sozinhos ou acompanhados, nós vamos tomar, como o governador tomou para si, a liderança do processo. Nenhum baiano vai deixar de ser assistido, nenhuma vítima vai deixar de ser acolhida ou considerada. A nossa expectativa, a nossa luta é estar em todo lugar, apoiando a quem precisa. E para isso nós nos preparamos. Nós enxugamos as despesas, nós incrementamos a arrecadação, nós fazemos isso para ajudar a quem mais precisa. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Ainda na Bahia, filé de tilápia filé de tilápia a vácuo é aposta de cooperativa em Sobradinho. Quem conta pra gente os detalhes com informação da Secom Bahia, Leonardo Oliveira. Fala, Leonardo. O filé de tilápia tem excelentes qualidades nutricionais e é versátil na cozinha, podendo ser utilizado na elaboração de diversificados pratos. Ele se tornou o principal produto da cooperativa de produção e comercialização dos derivados de peixe de Sobradinho. Pop